Fala pessoal, Guilherme Lopes Investidor aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a M Dias Branco. Mais especificamente eu vou falar sobre os resultados do primeiro trimestre de 2021 da M Dias Branco. Será que o resultado da M Dias veio tão ruim assim para o mercado estar penalizando suas ações e deixando elas caírem demais? Você vai entender tudo sobre o resultado da M Dias Branco nesse vídeo agora. Será que a M Dias perdeu seus fundamentos? Se você tem essa dúvida, acompanhe o vídeo até o final, porque eu vou te explicar tudo sobre o resultado da M Dias Branco do primeiro trimestre de 2021. Se você ainda não sabe o que a M Dias faz, como que ela ganha dinheiro, quais as perspectivas dela no longo prazo e quer entender um pouco mais sobre a empresa, eu fiz uma avaliação completa sobre a empresa. Você pode assistir esse vídeo clicando no link que vai aparecer agora e assista tudo sobre a M Dias Branco e depois volte para esse vídeo para você ver o primeiro trimestre de 2021 da M Dias. Bom, vamos lá então entender o resultado da M Dias desse primeiro trimestre. A primeira coisa que chama a atenção é o volume de vendas da M Dias em janeiro e fevereiro. Foram péssimos. E sabe por que isso aconteceu? Porque a M Dias ela repassou os preços de forma muito rápida, muito acelerada. Então ela repassou os preços em janeiro e fevereiro, ela subiu demais esses preços e com isso a demanda pelos produtos dela reduziu de forma drástica e aí ela diminuiu consequentemente o volume de vendas dela. E eu quero te mostrar essa redução no volume de vendas nesse gráfico aqui agora. Olha só, o volume total de vendas ali em janeiro de 2021 foi 103,5, em fevereiro de 2021 caiu ainda mais, 101,5. Só que o que aconteceu? A M Dias ela percebeu que estava fazendo errado com esse repasse de preço ali de forma muito rápida e com isso ela voltou atrás e conseguiu recuperar o volume de vendas, olha lá em março, de 141,4. Se a gente for olhar agora a receita líquida total, a gente vai ver um gráfico muito parecido. Veja só a receita líquida total aqui da M Dias. Em janeiro de 2021, 442 milhões, fevereiro 436 milhões e em março, como ela conseguiu retomar o volume de vendas ali, já subiu tudo novamente, 612 milhões em receita. E o que aconteceu com a receita quando a gente compara o primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2020, há um ano atrás? A receita de 2021, do primeiro trimestre, foi 9% inferior à do primeiro trimestre de 2020. E uma coisa que chama a atenção é o seguinte, a variação da receita ela foi maior na região de ataque. Se você não sabe o que é região de ataque, o que é região de defesa, eu explico muito bem isso no vídeo que eu sugeri lá no início para você assistir sobre a M Dias Branco. Mas, resumidamente, a região de ataque é aquela que ela busca crescer mais, que é a região do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E a região de defesa é a região que ela já é mais consolidada, a região do Nordeste ali. E a variação foi maior na região de ataque. Ela teve uma queda de 16,8% nessa variação da receita aí, em comparação ao primeiro trimestre de 2020. Já na região de defesa, a variação foi de menos 6,7%, ou seja, isso mostra que por ela estar já consolidada na região de defesa, a oscilação da receita é menor em comparação àquela região onde ela está tentando crescer ainda, tentando se consolidar. E tem uma coisa que está chamando a atenção, ela está aumentando constantemente o volume de exportações dos seus produtos. No quarto trimestre de 2020, ela já apresentou uma grande alta no volume de exportações. E no primeiro trimestre, de novo, ela aumentou o número de exportações, mais 112,6%, quando a gente compara com o primeiro trimestre de 2020. Isso significa que exportando mais, a M Dias vai ter mais receita em dólar, e isso vai diminuir o impacto que a alta do dólar causa na M Dias. E como é que foi o lucro do primeiro trimestre de 2021? O lucro ele teve basicamente uma queda gigantesca de 89,1% quando a gente compara com o primeiro trimestre de 2020. Primeiro trimestre de 2020 foi de 137 milhões de reais o lucro e agora no primeiro trimestre de 2021 foi de 15 milhões de reais. Quais os fatores que impactaram nessa queda do lucro absurdo aí? Primeiro, o custo do trigo, o preço do trigo aumentou bastante e o preço do dólar em comparação ao real também subiu demais. Isso impacta muito a margem e os resultados da M Dias Branco. Qual seria um ponto negativo aqui da M Dias ao longo do tempo?
ela pode continuar sofrendo com a alta das commodities. Se o trigo continuar subindo e o dólar continuar subindo, ela vai continuar sofrendo. E quais são os pontos positivos que a gente pode ver aqui no primeiro trimestre? Ela teve um aumento no volume de exportação, isso eu vejo como um ponto muito positivo, porque ela já vai ter uma receita ali em dólar. Ela é líder do mercado e daqui a pouco eu vou falar para você um dos pontos cruciais a respeito disso. Acompanhe comigo o vídeo até o final que você vai entender qual o ponto crucial que eu quero falar com vocês sobre isso. Outro ponto positivo, ela é verticalizada. O que que isso significa? Ela hoje já produz 99,7% da farinha de trigo que ela consome e 99,6% em gorduras totais que ela usa para produzir as massas e biscoitos que ela faz. Tem outra coisa que chama bastante atenção aqui, é a capacidade de produção da M. Dias. Olha só, a capacidade de produção dela era em média ali entre 69% até 75% no primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2020. Depois começou a reduzir, né, no quarto trimestre, e no primeiro trimestre de 2021 reduziu ainda mais um pouco. Ou seja, ela tem muita capacidade de produção, mas o percentual de utilização dessa capacidade ainda é bem menor. Então ela pode crescer muito, ela tem uma boa capacidade aí de produção que não está sendo utilizada. E um detalhe aqui sobre a receita líquida dela, ela teve um aumento, ela aumentou em 21,9% o preço médio dos seus produtos. E com isso, com esse aumento, aí ela acabou reduzindo em 25% o volume total de vendas. Então ela aumentou o preço dos produtos e reduziu o volume de vendas porque a galera não queria comprar porque estava muito caro. O resultado disso foi uma queda de 8,9% na receita líquida quando a gente compara com o primeiro trimestre de 2020. E quando a gente compara com o quarto trimestre agora de 2020, foi uma queda de 12,4%. E para você ter noção como os custos impactam os resultados da M. Dias Branco, olha só, eles representam hoje 78,3% da receita líquida. E no primeiro trimestre foi 7,2% maior do que no primeiro trimestre de 2020. Um ano atrás. E esse aumento representa basicamente aquele aumento lá que eu já falei do preço do trigo e o preço do dólar. Então impacta muito na margem final lá da M. Dias Branco. E quais foram os efeitos desfavoráveis nesse primeiro trimestre de 2021? Como você viu lá a capacidade que ela reduziu ali o percentual de utilização da capacidade dela por conta da diminuição do volume de vendas, ela diminuiu 26,5% no volume de produção e isso impactou na menor diluição dos custos fixos. Já que ela tem um custo fixo, se ela produz mais, esse custo fixo ele é diluído. Se ela diminuiu a produção dela, significa que o custo fixo se manteve o mesmo e impactou lá nos resultados dela por conta da diminuição do volume de produção. Um outro efeito desfavorável, como eu falei, foi o aumento do custo médio do trigo em 44%, do óleo em 69,5% e do açúcar em 25,2%. Então o custo dela subiu demais para adquirir a matéria-prima para fazer os seus produtos. E um outro efeito desfavorável foi o aumento dos gastos gerais provocados pela pandemia. E qual a reflexão que a gente deveria fazer de todo esse resultado aqui? Lembra que eu falei para vocês que ela é líder de mercado no setor que ela atua? Pois é, o mercado da M. Dias ele não vai deixar de existir. Mercado de biscoito, massas, alimentos em geral. E aí o ponto de reflexão que eu faço é o seguinte: se ela, que é a maior, ela é líder do mercado, ela tem grande parte da fatia de mercado, ela está sofrendo com esses custos maiores e margens mais apertadas, imagine os concorrentes da M. Dias Branco. A M. Dias, por ter todo esse tamanho, por ser a maior, por ser a líder do mercado, ela consegue comprar essa matéria-prima com preço um pouco mais abaixo do que os seus concorrentes. Além disso, ela tem um volume maior de vendas e com isso ela consegue diluir esses custos fixos dela. Ela normalmente também tem maior eficiência quando comparada a seus concorrentes, exatamente por ela ter um custo fixo diluído pelo grande volume de vendas e por conseguir pagar preços abaixo do mercado quando comparado com seus concorrentes. E por isso, quando a crise passar no setor que a M. Dias está, só os fortes sobrevivem. E os que sobrevivem se tornam ainda mais fortes. Então a minha opinião é que a M. Dias, por ser a maior do mercado, ela tende a prosperar quando a gente compara com todos os seus concorrentes. Provavelmente os concorrentes da M. Dias não vão estar tão fortes quanto ela. E um outro fator é que você viu que ela percebeu que errou em janeiro e fevereiro em ter aumentado esses preços, em março já retomou todo o volume de vendas. Os 2 primeiros meses foram muito ruins
ruins e o terceiro mês já foi muito bom. Então a minha perspectiva de longo prazo na M Dias Branco continua sendo muito positivo. Eu acredito que ela está passando por um momento difícil, mas que ela tende a prosperar aí nos próximos anos. E eu tenho uma curiosidade grande de saber uma coisa de vocês. Eu queria saber se você tem a M Dias Branco na sua carteira. E para isso, eu queria que você digitasse aqui nos comentários abaixo. Se você tem a M Dias na carteira, você digita sim. Se você não tem a M Dias Branco na carteira, você digita não aqui nos comentários abaixo. E aí eu vou saber se você tem ou se você não tem M Dias Branco, para eu entender um pouco melhor como é que você pensa. E eu queria pedir um favor para você. Se você gostou desse vídeo, dê um like, porque isso ajuda o YouTube a distribuir mais o meu conteúdo para outras pessoas. E aproveita aí do lado do like e se inscreva no meu canal, porque você vai ser avisado dos próximos vídeos que eu vou fazer. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.